Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a Série A, é o campeonato italiano, e para falar especificamente sobre dois assuntos, na verdade, né? Um puxa o outro. Primeiro é o show do Ribéry no San Siro, e aí, como consequência, ou como causa, dá para tratar das duas formas, um pouco do momento e das dificuldades de um Milan num péssimo início de temporada no campeonato italiano, com um trabalho já extremamente ameaçado, dependendo até de quando você estiver assistindo esse vídeo. Pode até ser que o Marco Giampaolo já tenha caído, o treinador, porque está ameaçadíssimo, essa sequência recente é péssima, né? Perdeu para Inter, perdeu para o Torino e perdeu agora para a Fiorentina, e perdeu de forma categórica para a Fiorentina, inclusive. Mas vamos falar então sobre isso. Antes, convido você a se inscrever aqui no canal, só clicar aqui embaixo, clique, se inscreva, ative aí também o sininho da notificação, que você vai ficar sabendo quando tiver vídeo novo por aqui. Deixe o seu comentário, a sua curtida, o joinha aí no vídeo, que é sempre importante para o vídeo ser mais divulgado, para o vídeo chegar a mais gente e o canal seguir crescendo. Conto aí com a ajuda de vocês. Vamos falar então sobre esses dois assuntos, começando pelo jogo em si. E aí isso puxa também um outro tópico, que é o início de temporada da Fiorentina, as alternativas que o Montella vai encontrando na equipe da Fiorentina, porque se a gente for pensar, a Fiorentina teve agora, acabou na semana passada inclusive, contra a Sampdoria, ela encerrou uma sequência de 18 rodadas sem vitória no campeonato italiano. Não vencia desde fevereiro, então a gente tá falando aí de praticamente um turno de campeonato sem conseguir nenhuma vitória, tanto que quase caiu na temporada passada porque despencou na reta final, não ganhava de ninguém. E começa essa temporada com uma tabela extremamente difícil, então se a gente olhar ali a lista dos jogos, a gente vai ver que a Fiorentina teve muita pedreira até aqui no campeonato. E aí eu acho que talvez isso explique o time estar na parte de baixo da tabela, ou estava até essa vitória no San Siro contra o Milan, porque agora o salto já é mais considerável, início de campeonato, tá todo mundo muito mais próximo na classificação também, aí fica mais fácil dar aqueles saltos, aqueles pulos dentro da classificação. O ponto é, a Fiorentina mudou taticamente nessas últimas semanas para jogar com 3 zagueiros. Isso tem funcionado porque o Milenkovic, por exemplo, está recuperando um ótimo nível de 2 anos atrás, e é um zagueiro jovem, de muito potencial, fazendo esse papel do zagueiro pela direita no trio de zaga. Aí outros jogadores começam a aparecer dentro desse 3-5-2 ou 5-3-2, se a gente for pensar numa linha de 5 com os alas voltando, no momento sem bola, Lirola de um lado, Dalbert do outro, e aí você tem uma linha com 5, com 3 meio-campistas. O Pulgar tinha feito boa Copa América, chegou, vai se ajustando nesse meio-campo com o Badelli e também com o Castrovilli. Aí tá um nome para prestar atenção, porque nesse início de temporada vai sendo uma das revelações da Série A, estava emprestado para a Cremonese, não era um jogador com experiência na Série A, garoto ainda, mas está jogando bem, e muito bem, justamente nessa chegada para compensar a falta de uma referência. E por que falta uma referência? E esse falta nem é por mau motivo, nem é uma crítica, não, pelo contrário. Porque o Montella conseguiu achar um sistema de jogo em que a liberdade é muito grande para os seus 2 jogadores muito criativos. E são 2 jogadores que podem desequilibrar qualquer partida dentro do campeonato. Chiesa e Ribéry, jogadores de gerações diferentes, de idades distantes, mas que, com características diferentes também, acrescentam demais. Então você tem o Chiesa circulando pelo campo inteiro, né, por dentro ou por fora, buscando drible, arrancando com a bola, aprimorando a capacidade de finalização. O Ribéry, com uma capacidade técnica gigante, ainda com fôlego e com um ponto que é muito legal, que é a fome que ele tá de jogar bem. Então a gente tem visto o Ribéry jogando bem nas últimas semanas, e agora contra o Milan numa exibição espetacular. Esse trio ofensivo, se a gente fizer um pouquinho de força para colocar o Castrovilli nessa conta do trio de frente, já que dos 3 meio-campistas ele é quem mais se aproxima dessa área de definição das jogadas, mas esses 3 deram um espetáculo, e a Fiorentina poderia ter vencido por mais o Milan jogando em Milão. Venceu bem, convenceu. É verdade, teve a expulsão do Musacchio no segundo tempo, isso facilitou um pouco as coisas, mas a superioridade e o caos que essa dupla de ataque gerava para a defesa, isso era enorme desde o início. Então, Chiesa e Ribéry hoje formam uma das grandes duplas do campeonato italiano. Eles são caras que merecem toda observação, é um time que vale a pena parar para acompanhar, ainda sem saber qual vai ser o nível de regularidade, até que ponto dá para confiar nessa Fiorentina. Na temporada passada o início tinha sido melhor e o segundo turno foi tão ruim que quase foi rebaixado. Então é bom ter calma também, mas é interessante a alternativa que o Montella encontrou. Lembrando que a Fiorentina foi ao mercado contratar o Pedro, né, do Fluminense, de seleção de base do Brasil também. Então é um jogador que ainda está tendo toda a cautela pela questão física para chegar ao time titular, chegar ao time principal no caso, mas pode
dá de novo a alternativa de jogar com 3 homens de frente para o Montella, e aí o Pedro seria do meio, né? O atacante central, com Chiesa pela direita, Ribéry pela esquerda. É uma alternativa muito válida, principalmente se o Pedro recuperar um melhor nível, porque aí serve como variação também. Mas hoje a gente está vendo uma Fiorentina, um universo pequeno de avaliação por enquanto, mas jogando bem e funcionando dentro desse sistema. Funcionar bem dentro de um sistema é exatamente o que o Milan não faz até aqui com o Marco Giampaolo. E aí não é nem questão de falar que foi uma contratação absurda, sem sentido, porque não é o caso. Foi uma aposta que fazia sentido, fez um bom trabalho na Sampdoria. O Milan, mais uma vez, passando por uma reformulação, por mudança de técnicos, tem acontecido tantas vezes, né, nesses últimos anos, mas o time ainda não encaixou. E aí ele não encaixou, tem diversos motivos que acho que podem ser atacados aí, e algumas mudanças até o Giampaolo vem fazendo, mas não o suficiente. Então, se a gente for olhar nesses últimos jogos, o Theo Hernandes começa a ganhar a posição do Ricardo Rodrigues na esquerda, sendo um lateral que busca um pouco mais o fundo. O lado esquerdo passou por uma mudança maior, né? Porque no primeiro momento o Paquetá seria o meio-campista pela esquerda no losango, acabou perdendo um pouco de espaço, teve problema de lesão, agora tá entrando e saindo do time, ainda sem saber qual vai ser exatamente a função. Vai ser esse meio-campista pela esquerda, vai ser o meia central que encosta no ataque. Mas para manter o lado esquerdo como foco inicial, o Rafael Leão talvez seja a principal notícia positiva, uma das poucas, nesse início de temporada. Dá para falar do Romagnoli, dá para falar do Rafael Leão, que de fato está jogando muito bem. E demorou um pouco a entrar no time, foi destaque no Lille na temporada passada, mas nessa primeira semana dele tendo chances como titular, ele reforçou nos 3 jogos que é um jogador que pode acrescentar pela personalidade, por arriscar, por ter o drible, por ter a força física para arrancar pelo lado do campo. Então é algo interessante. A questão, ou várias das questões, né, estão no resto do formato e do funcionamento desse meio campo. O Biglia vai ser esse primeiro volante ou vai ser o Benacer? O Benacer tem menos presença de porte físico, mas tem uma agilidade com a bola nos pés que é interessante para o time ficar confortável na saída de bola. Só que para isso ele vai ter que ter uma agressividade muito grande para pressionar, incomodar e quem sabe virar aí um Torreira do Milan do ponto de vista de ser um jogador mais frágil fisicamente, mas que pode compensar isso com a agressividade para chegar a pressionar, além da qualidade de passe na distribuição. E eu falei do Torreira porque o Torreira fazia esse papel na Sampdoria do Marco Giampaolo. Acho que dá para traçar um certo paralelo aí de estilos, características e funções. Mas contra a Fiorentina, o Benacer, por exemplo, foi várias vezes desarmado, gerando contra-ataques para a dupla que eu já citei. E ainda cometeu pênaltis, né? 2 inclusive. Então não foi uma boa partida do Benacer, que está tentando ganhar uma sequência, uma continuidade por ali nessa função. Quando a gente fala dos meio-campistas pelos lados, tá outro ponto importante, que esse Çalhanoğlu. Hoje, nenhum deles convence totalmente, em especial o Çalhanoğlu, que faz uma temporada muito ruim até aqui. E é um setor do campo em que o Milan teria alternativas para testar mais coisas. O Bonaventura é um jogador que, tudo bem, depois da lesão, ele nunca mais teve uma continuidade, mas antes ele tinha tido uma sequência boa, é um jogador mais criativo, poderia ser interessante. O Paquetá talvez seja a escolha mais óbvia. O próprio Krunic, que chegou agora do Empoli para ser uma opção também nesse meio campo. Então, o Giampaolo, por enquanto, não mexe nessa dupla, e é algo que começa a pesar também contra o próprio treinador. Outra questão, vai ser um losango, então vai ter um meia central avançado. Esse meia central avançado vai ser o Suso, porque o Suso até aqui oscila. Ele ainda não é o jogador que desequilibrou e ele é o jogador mais criativo do Milan nos últimos anos até, só que geralmente partindo da direita para dentro, sendo esse meia que puxa para a perna esquerda para um chute, para um passe agudo, para uma definição de jogada e desequilibra assim. Só que nesse desenho, por dentro, ele nem sempre fica à vontade, recebendo às vezes de costa, pressionado, num setor de volantes. E muitas vezes a gente tem visto uma alternativa, uma alternância para um trio de ataque, e aí ele cai pela ponta direita. Só que aí o trio de meio campo não tem sustentado o suficiente, não faz essa bola progredir, chegar à frente. Então são várias as questões. E para completar, o ataque, né? O ataque do Milan tem tido dificuldades. O Piatek faz um início de temporada ruim. Piatek ou Piontek, né? Já que as duas pronúncias são válidas. Na Polônia se fala Piontek e aí na Itália também. No Brasil a gente ouve as duas pronúncias. Acho que não tem muito certo ou errado aí não. Tá valendo de qualquer forma. O importante é a gente saber identificar qual é o jogador em questão. Mas o fato é que
o atacante polonês não tá bem nesse início de temporada, tá abaixo do primeiro impacto que ele tinha gerado. Então é mais uma questão, é mais um problema. Mesmo nos jogos em que o Milan cria, ele não teve definição suficiente para matar o jogo. Caso do jogo da partida contra o Torino, que talvez tenha sido o melhor trecho de jogo do Milan nessas últimas semanas. O primeiro tempo do Milan foi para vencer e matar o jogo. Não conseguiu, foi castigado por isso depois. Então é um Milan com problemas em vários setores do campo e são problemas que estão acarretando nessa pressão cada vez maior de um aproveitamento baixíssimo no início de temporada. A situação é complicada. A sensação que eu fiquei no show do Ribéry, que foi muito legal, inclusive, essa foi uma imagem muito legal, ele aplaudido de pé no San Siro, né, um dos grandes palcos do futebol mundial, reconhecendo um jogador que foi um dos grandes dessa geração dele, um dos grandes jogadores dessa década, por que não, e que está num novo desafio, num outro estágio da carreira e está abraçando isso com empolgação total e deixando uma sensação muito positiva, jogando muita bola na Fiorentina. É realmente uma atração para ficar de olho. Então, a sensação que eu fiquei no final do jogo foi de que o clima talvez seja irreversível para o Marco Giampaolo. Vamos ver se já vai acabar aqui o trabalho ou não e também quais serão as escolhas da direção, desde a demissão ou não, depois para um possível sucessor, quem vai ser e tudo mais. Conta aí com os comentários de vocês, o que vocês estão achando do Milan, da Fiorentina, se é um time realmente para empolgar, para ficar de olho e qual vai ser o futuro desse Milan. Também na questão da montagem dessa equipe. Conta aí com os comentários, se inscreva aqui no canal, deixa aí a curtida no vídeo, um abraço e até a próxima.